A segunda turma do Supremo Tribunal Federal reduziu pela metade a pena de prisão do ex-deputado Aníbal Gomes, acusado de receber propina no valor de 3 milhões de reais num acordo envolvendo a Petrobras. A pena imposta em 2020 era de 13 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado. Agora, a sentença ficou em 5 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto. A segunda turma do STF também mudou a classificação de outro delito pelo qual o ex-deputado foi condenado. A sentença de Aníbal por corrupção passiva foi modificada para tráfico de influência, crime que prescreve em 2 anos. Portanto, como se passaram mais de 8 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, Gomes não será punido por este crime. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo conosco. Trazemos aqui essa informação de que a segunda turma, então, reduziu a pena de Aníbal Gomes, ex-deputado, que teria, então, recebido 3 milhões de reais em propina de um escritório de advocacia que representava empresas para tentar convencer o então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a realizar contratos com a estatal. A pena, então, de 13 anos em regime fechado foi reduzida para 5 anos e 10 meses, agora em regime semiaberto. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida. Boa noite, meu irmão Augusto, parceiro Pioto. Boa noite para você que nos assiste. O Supremo Tribunal Federal, ao reduzir a pena e imediatamente, como já houve o período da prescrição, ele está imediatamente jogando tudo para o passado. Segue à risca o que fez em todos os casos correlatos da Lava Jato, por exemplo, porque propina e Petrobras são palavras que não existem mais na Suprema Corte. O Paulo Roberto Costa, aliás, que foi ali um dos primeiros a ser preso depois do doleiro Alberto Youssef, é ele quem entrega boa parte, na sua delação, boa parte do que acontecia na Petrobras, é ele quem indica quem eram os operadores, morreu. A Lava Jato faz parte do passado no Supremo Tribunal Federal. Então, nada fora do comum para uma corte que passou uma borracha, ou pelo menos tenta passar uma borracha na história, um revisionismo histórico. A Lava Jato permanecerá em alguns livros de história e na memória dos brasileiros de uma época em que o combate à corrupção foi prioridade no Brasil. Da Força Tarefa em Curitiba, as decisões de juízes corajosos. À época, o juiz era Sérgio Moro, lá no Paraná, que depois se tornou um péssimo político, mas foi um juiz corajoso. E decisões referendadas por tribunais e depois por cortes superiores, até que um grupo dentro do Supremo decidiu que a cleptocracia não existiu mais. Vamos passar uma borracha. E essa é uma decisão de turma, mas hoje quem lidera essa frente é o ministro Dias Toffoli. Pois é, e é por esse caminho também, Pioto, muito boa noite, seja bem-vindo. Quem compõe a segunda turma do Supremo, só para a gente lembrar, né? Além de Dias Toffoli, também Gilmar Mendes, Nunes Marques, o André Mendonça e o Edson Fachin. Paula, boa noite Augusto, Silvio, querido, Ana, a todos vocês que nos acompanham. O Silvio volta no tempo, mostra exatamente a incongruência, a incapacidade do Supremo de ser minimamente previsível nas suas próprias decisões, ou seja, de repente o Supremo, que combatia a corrupção, abordou uma tese do garantismo judicial. Garantismo judicial, só para lembrar rapidamente aqui, é aquele entendimento de que se vai até a última instância para não se punir eventuais inocentes. Então, todos os recursos são admitidos. Só que esse garantismo é de ocasião, é casuístico, para usar uma expressão do próprio ministro Gilmar Mendes. Valeu para todos esses corruptos, está valendo para todos esses casos de corrupção severa que levaram o país para o buraco, literalmente para um buraco fiscal. Nós vimos empresas como a Petrobras perder valor de mercado de forma gigantesca, pagar, porque obviamente a lei aqui não vale nos Estados Unidos, e ter que acertar com investidores lá que tinham ações da Petrobras aqui. De investimentos que fez lá e não honrou, ou obviamente do lucro menor que deu porque a corrupção comeu esse lucro. Mas valeu para isso e não vale, por exemplo, hoje, os presos do dia 8,
que não estão tendo sequer o devido processo legal. Por que eu estou lembrando o caso dos presos do dia 8? Porque quando se chega na justiça, capa de processo não pode ser razão para o juiz julgar, desse ou daquele jeito. Ninguém julga, julga apenas baseado na lei e nos fatos. O garantismo do Supremo lá atrás, para permitir, obviamente, o desmantelamento de uma operação que foi gigantesca e, sim, um alento para a história do Brasil de combate à corrupção, agora não vale mais. Qual é o Supremo que interessa? O Supremo que combatia a corrupção ou esse garantismo de ocasião? Fato é que hoje o Supremo Tribunal Federal é uma corte instável. E se não é instável, às vezes é só de casuísmo. Onde que os brasileiros vão acreditar? Em que os brasileiros vão acreditar? Isso é ruim para a história do próprio Supremo. Eu estou falando isso porque eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Eu defendo. Os brasileiros também. Precisa perguntar para os ministros.